Esse fundo imobiliário aqui tem uma perspectiva muito boa de futuro. Esta cota, ela está cara ou barata em relação ao dividend yield que se paga naquele fundo? Saudações, amigos! Vamos papear? Vamos bater um papo sobre onde buscar informações sobre fundos imobiliários. A minha experiência, eu lembro bem, que quando eu comecei a ler sobre o assunto, estudar, existia uma ansiedade em clicar, em comprar a ação, comprar o fundo imobiliário, em já ir para a ação. E a minha sugestão é que tenha calma. Primeiro, é muito bom se informar antes, estudar um pouco antes de clicar, antes de começar a gastar o seu dinheiro ou investir o seu dinheiro. É muito importante, eu vou contar uma experiência pessoal, que foi o seguinte: eu comecei a assistir vídeos no YouTube e assistir pessoas que sempre dizem, né? A gente vê muito nesses vídeos, olha, não é uma recomendação de compra, mas essa ação aqui está num momento maravilhoso para comprar. Ou esse fundo imobiliário aqui tem uma perspectiva muito boa de futuro, mas não é uma recomendação de compra. Mas essa ansiedade faz com que a gente vá lá e clique para comprar. E eu me frustrei muitas vezes fazendo isso. Até com influencers americanos que, de uma maneira velada, sugeria a compra de algumas ações. E eu perdi uma grana com isso daí. Foi uma experiência cara para passar. Então, o intuito desse vídeo é que vocês não precisem perder dinheiro dessa forma. Vocês podem economizar só dando mais um tempo antes de ir para a ação para estudar, pesquisar, buscar informações, analisar. E existem sites maravilhosos para isso. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo alguns desses sites e vai estar escrito aqui na tela em algum lugar também para vocês buscarem as informações. Até porque a informação que se pega em alguns vídeos não serve para todo mundo. O espectro é muito grande. Cada pessoa está num momento diferente. Ou você não sabe absolutamente nada sobre o assunto, ou você tem um recurso muito limitado para investir, ou você tem muita grana para investir, ou você já tem uma experiência de investimentos. Então, cada pessoa vai ter o seu próprio time. A minha sugestão é: você estude, busque informações antes de clicar para comprar. Isso pode economizar muito tempo seu e muito dinheiro. Estude no seu próprio caso qual é o melhor investimento para você. Por isso que até mesmo antes de comprar ações ou fundos imobiliários ou tesouro direto, seja lá o que for, defina primeiro a sua carteira de investimentos que você quer. Vamos falar sobre esse tema também especificamente. Mas estude um pouco mais, dedique um pouco mais do seu tempo para estudar antes de começar a efetivamente investir. Essa é uma dica preciosa. Eu perdi uma grana e muito tempo por causa disso. E o que é que você pode encontrar nesses sites, nessas fontes de informação? Você pode encontrar qual é o tipo do investimento que você está fazendo. Por exemplo, com fundos imobiliários, qual é o tipo do fundo imobiliário? Existem fundos imobiliários de tijolo, pesquise aí sobre isso. O que é um fundo imobiliário de tijolo? Existem fundos de fundo, existem fundos de papéis, existem fundos mistos. É uma gama muito grande de opções que você tem. Então você precisa pensar sobre, no seu caso, qual é o risco que você quer tomar. Qual é o tamanho do risco que você quer correr? Você pode ver também nesses sites, por exemplo, qual é o dividend yield que se paga naquele fundo. Ou seja, qual é o percentual de proventos e dividendos anual que o fundo paga a você. Qual é o potencial de valorização desse fundo? Em que momento do gráfico esse fundo está? Ele está no momento que o preço dele está muito alto, está muito baixo? Qual é o PVP desse fundo imobiliário? Esta cota,
ela está cara ou barata em relação ao patrimônio do fundo imobiliário? Por exemplo, em um fundo de tijolo. Esse fundo de tijolo, o que é que ele gerencia? Ele gerencia imóveis como shopping centers, por exemplo, ou salas comerciais. Aonde estão localizadas essas salas comerciais? São em lugares bons que podem levar essa cota, além de pagar o dividendo, a se valorizar no futuro. Esses imóveis, ele tem uma certa diversificação, eles estão todos concentrados num só lugar, ele está dividido em vários estados pelo país. Qual é a liquidez desse fundo? Essa pergunta ela é bem importante. Se eu precisar vender ou se eu quiser vender esse fundo, qual é a liquidez desse fundo? Ou seja, ele é fácil ou difícil de eu vender? Vai ter comprador a qualquer momento? Eu posso ver isso facilmente no total, no valor diário de compra e venda de ações. Quanto aquele fundo movimentou de venda da sua cota em um único dia? Por exemplo, eu não compro fundo imobiliário que não tenha pelo menos 1 milhão diário de negociação. Ele precisa ter pelo menos 1 milhão diário. Por quê? Porque isso tem uma boa liquidez. Vai me garantir eu vender a minha cota no momento que eu quiser. Outra pergunta que pode ser feita: qual é o tamanho do patrimônio desse fundo? Tem também um número mágico, né? Muita gente diz que eu só invisto em fundo que tenha mais de 1 milhão de patrimônio, ou 5 milhões de patrimônio, ou 500 mil de patrimônio. Isso é pessoal, isso é de cada um. Isso vai fazer parte também do seu estudo para você definir todas essas métricas antes de clicar para comprar. Reforçando, não tenha preguiça de estudar, porque essa preguiça eu já senti. E o que é que ela causa? Eu assisto um vídeo de alguém que está veladamente recomendando um fundo imobiliário e eu vou lá e compro, porque eu achei que tinha uma certa coerência naquilo que aquela pessoa estava falando. Às vezes existem alguns interesses por trás de uma recomendação dessa que a gente não tem conhecimento. Eu, por exemplo, já perdi uma grana em acreditar somente nisso, sem ir para a fonte de estudos. Eu queria reforçar isso com vocês. Os fundos imobiliários é uma ótima maneira de você começar a construir a sua renda passiva de futuro. E os fundos são uma maneira simples de começar a estudar e a entender o mundo dos investimentos. Você pode começar a fazer os seus investimentos pelos fundos imobiliários. Eu acho que é uma boa. É um tema fácil de aprender. É um tema que tem muitos canais de informações, muita gente boa investe nisso e também escuta aquelas opiniões contrárias. Tem muita gente que não investe em fundo imobiliário. Escuta lá também o porquê disso. Tem os argumentos prós e tem argumentos contra. É importante que a gente forme a nossa própria consciência a respeito do que a gente quer fazer com o nosso dinheiro. E lembre, comece com pouco, compre poucas cotas, vá sentindo esse resultado e você vai ajustando o seu investimento de acordo com os resultados que vão acontecendo. Isso vai lhe ajudar. Isso também, além de ser o início da sua construção de investimentos, é também uma estrada de aprendizado. Aliás, aprendizado vai ser a vida toda. Então, comece com pouco, comece moderadamente até você se sentir seguro para fazer investimentos maiores. Espero que tenha contribuído com você para que você não precise ter muitas pedras no seu caminho nesse início de caminhada rumo à independência financeira. Um abraço.